Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Me ensinaram lá na escola que a AIDS mata, viu? E ainda não tem cura ou vacina. E é verdade. E a melhor defesa contra essa doença é a informação. Tá. Só que de vez em quando é meio complicado encontrar essa tal informação sobre a AIDS, né, pai? É. Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. O que é AIDS e como evitar. Nesta teleaula você vai aprender o que é AIDS e conhecer o vírus que a causa. Vai saber o que o vírus provoca no organismo e como evitar a contaminação. Eu preciso ter uma conversa séria com os nossos filhos sobre AIDS, viu? Ainda mais depois dessa matéria da TV. Olha, pra ser sincero, eu tô apavorado. Não sei o que eu vou falar pra eles. Mas você não precisa ficar desse jeito. É só a gente conversar direitinho com eles sobre a AIDS e explicar as formas de evitar o contágio. Conversar. Esse é o problema. Eu tô até pensando em consultar um médico, um infectologista, pra me ajudar nessa conversa com os nossos filhos. Eu não sei como conversar com eles, não. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Esse é o problema. Eu não sei nada sobre AIDS. Está na hora de saber, seu Paulo. A AIDS é causada por um vírus chamado HIV. Este é o HIV, o vírus que causa a AIDS. Uma das características do vírus é não conseguir se reproduzir sozinho. E é isso que o HIV faz quando consegue entrar na corrente sanguínea do nosso organismo. Ele usa uma determinada célula viva do nosso sistema de defesa para se reproduzir e a destrói. Essa célula é o linfócito T. Mas eu ainda não entendi direito por que esse vírus mata. Mas não é esse vírus que mata. É o quê? O que mata, então? Você não reparou que a célula que o HIV destrói para se reproduzir faz parte do sistema de defesa do nosso organismo? Sei. Sistema de defesa é a mesma coisa que sistema imunológico, mas e daí? E daí que essa célula que o vírus destrói, ela é essencial para que o nosso organismo se defenda contra as doenças. Sem essa célula, nosso corpo fica sem defesa e não consegue combater bactérias e vírus que causam doenças, como por exemplo, tuberculose, candidíase e uma espécie de câncer chamado sarcoma de Kaposi. Quer dizer então que a pessoa sem defesa morre dessas doenças? Não é a AIDS que mata diretamente? Acho que eu não entendi direito essa parte, não. Vamos pensar um pouco. Você já sabe que o nosso organismo tem um sistema de defesa contra vírus e bactérias invasoras. Agora imagine que essas defesas funcionam como um exército lutando contra o inimigo. O linfócito T é a célula responsável pela identificação dos vírus e bactérias invasoras. E é quem dá o comando para que as defesas se multipliquem e ataquem tudo que pode ser prejudicial ao nosso corpo. O HIV mata a célula linfócito T, que funciona como se fosse um comandante. O exército que defende o nosso organismo fica incapaz de identificar os invasores e atacá-los. Os invasores entram e se instalam sem encontrar defesa. Esses invasores podem então provocar muitas doenças, como a tuberculose, a pneumonia, as chamadas doenças oportunistas, quer dizer, que aproveitam a falta de defesa do organismo para se instalarem. São elas que acabam matando a pessoa de AIDS. HIV são as iniciais da expressão em inglês que significa vírus da imunodeficiência humana, quer dizer, o vírus que torna o sistema imunológico do homem deficiente. O HIV provoca a AIDS, que são as iniciais em inglês da expressão que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Se fôssemos seguir as iniciais em português, a AIDS seria conhecida como SIDA. Síndrome é um conjunto de sintomas que indica a aparição de várias doenças. Imunodeficiência é a deficiência do sistema imunológico. E adquirida significa que se dá por contágio. Contágio. Mãe, eu queria saber como é que alguém pega o vírus da AIDS. Como diria seu pai, quem melhor pode responder essa pergunta é um médico especialista. Como uma pessoa é contaminada pelo vírus da AIDS, doutor? Ela é contaminada quando o vírus entra em contato com a corrente sanguínea.
A pessoa contaminada é aquela que tem o vírus no sangue, né, doutor? E além de estar no sangue, o vírus também é encontrado nos outros líquidos de uma pessoa contaminada, no esperma ou nas secreções vaginais, no leite materno. O contágio ocorre quando algum desses líquidos de uma pessoa contaminada entra em contato com o sangue de outra. E como é possível que isso aconteça, doutor? Bem, através de relações sexuais, do uso de seringas ou material cirúrgico contaminado, de transfusão de sangue. Casos em que há o contato de líquido de um portador do vírus com o sangue de um não portador. O leite materno também pode contaminar os bebês, doutor? Pode porque o vírus HIV também é encontrado no leite materno. Se a mãe tiver o vírus e amamentar a criança, ela corre o risco de ser contaminada. Além disso, durante a gravidez, o vírus pode passar para o embrião através do cordão umbilical. E uma outra possibilidade é o vírus passar da mãe para o filho na hora do parto. Doutor, eu tô toda hora ouvindo dizer que agora a gente tem que tomar cuidado com essa história de AIDS, com o sexo, mas até agora eu não entendi direito essa história toda. Porque boa parte dos casos registrados de AIDS é devido ao contágio através do contato sexual. E um tipo de relação em que as chances de contágio são grandes é a relação sexual anal. Vamos entender por quê. A relação sexual anal é a penetração do pênis no ânus do parceiro ou parceira. O ânus é recoberto por uma mucosa, um tipo de tecido que pode sofrer pequenos ferimentos devido ao atrito com o pênis. Como você já viu, o vírus da AIDS está presente no esperma de uma pessoa contaminada. Quando há a ejaculação, o vírus pode penetrar na corrente sanguínea do parceiro através dos cortes da mucosa do ânus. A mucosa que recobre o ânus se rompe com facilidade porque ela não está adaptada para receber o atrito com o pênis. O ânus é parte do nosso aparelho digestivo e a especialidade desta mucosa é a absorção de substâncias ingeridas na alimentação. Mas isso piora a situação, doutor? Sim, porque devido a essa grande capacidade de absorção, o vírus contido no esperma poderá ser absorvido pela mucosa e alcançar o sangue. E o parceiro ativo, doutor, ele também corre risco nesse tipo de relação? Corre sim. O atrito com o ânus pode causar ferimentos no pênis e, através deles, o vírus contidos no sangue do parceiro ou parceira, saídos dos cortes na mucosa anal, pode penetrar e contaminar o indivíduo. E a relação sexual vaginal também tem seus riscos? Tem. A vagina também tem uma mucosa, que é mais resistente que a mucosa anal, sofre lubrificação e tem menor poder de absorção. Mas o risco do contágio também existe. A vagina possui uma mucosa que também pode apresentar pequenos ferimentos durante a penetração, por onde os vírus presentes no esperma ejaculado por um portador do vírus HIV podem entrar. Se a mulher for portadora do HIV, o homem também está sujeito a ser contaminado pelos vírus presentes na secreção vaginal ou no sangue que é liberado pelos cortes da parede da vagina. Esses vírus penetram através de ferimentos no pênis e entram em contato com a corrente sanguínea. Olha, você esqueceu. Mãe, eu tava pensando, essa história de vírus, sexo, sangue, será que a menstruação faz diferença? Faz sim, minha filha. Como o sangue contém uma maior quantidade de vírus, se a mulher estiver menstruada e for portadora do vírus, as chances de contágio para o seu parceiro vão aumentar muito. Risco para o homem, risco para a mulher. Qual é o melhor meio de se prevenir contra os riscos de contágio através das relações sexuais? O uso da camisinha. A camisinha impede que nas relações sexuais haja o contato com o líquido do corpo que contém o vírus, seja o esperma, as secreções vaginais ou o sangue liberado por eventuais ferimentos dos órgãos genitais e do ânus. Agora que a gente sabe tudo isso, dá para entender melhor essas campanhas contra a AIDS que insistem na necessidade do uso da camisinha, né? Uhum. A camisinha ou preservativo pode ser comprado nas farmácias e até em supermercados. Vem em embalagens como essa. A camisinha é a forma mais segura de se prevenir o contágio da AIDS através da relação sexual. Mãe, explica de novo. Por que a camisinha impede a contaminação do vírus da AIDS nas relações sexuais? Porque impede o contato com os líquidos do corpo do parceiro. Com a camisinha, filha, não há contato entre o esperma e as mucosas vaginal ou anal.
entre o pênis e a secreção vaginal, ou com o sangue de pequenos ferimentos dos órgãos genitais dos parceiros. Quer dizer, protege tanto o homem como a mulher. Isso, filha. A mulher protege a sua saúde quando carrega a camisinha e faz com que o seu parceiro a use. E como usar a camisinha? Como usar a camisinha, doutor? Sim, eu vou mostrar para você. Veja. Aqui eu tenho um exemplo. Primeiro você tira a camisinha, você só desembala no momento em que for usar, não é? Depois você segura essa pontinha aqui para sair todo o ar. Aí você desenrola até o fim. Pronto. Aqui, dessa forma, você tem uma proteção segura para as suas relações sexuais. Tá legal. Mas e a relação sexual oral, doutor? Também tem seus riscos, não é? O difícil é saber o número de casos de contágio através da relação sexual oral, porque, em geral, ela sempre é seguida de uma relação com penetração. O fato é que, se houver uma ejaculação e o sêmen for engolido, provavelmente haverá contaminação. Ô mãe, beijo na boca da AIDS? Olha, minha filha, não se conhece nenhum caso de alguém que tenha contraído o vírus da AIDS através de um beijo na boca. Além do sexo, tem aquelas outras formas de contágio, não é? Existem. Receber sangue contaminado pelo vírus da AIDS através de transfusão, por exemplo. Os bancos de sangue são obrigados a realizar testes anti-HIV em todo o sangue doado. Os testes detectam se há contaminação do vírus. Agulhas, seringas, materiais cirúrgicos e odontológicos devem sempre ser esterilizados ou descartados após o uso para evitar o risco de contaminação. Um dos grandes perigos de contaminação pelo vírus da AIDS é quando várias pessoas usam a mesma agulha e seringa sem esterilização. As maiores vítimas desse tipo de transmissão do vírus são os usuários de drogas injetáveis. Se o sangue que fica na agulha e na seringa estiver com o vírus da AIDS, ele vai ser injetado na pessoa que usar esse material em seguida. Para evitar a contaminação, os consumidores de drogas injetáveis devem ter a sua própria seringa e não devem compartilhá-la com ninguém. Tem jeito da gente saber quando uma pessoa está contaminada? O único jeito seguro de saber se a pessoa tem o vírus é realizar um teste de sangue. Porque às vezes o vírus pode estar no organismo da pessoa e permanecer adormecido por meses ou anos sem que ela desenvolva a doença. Isso tem a ver com a diferença entre aidético e soro positivo, doutor? Tem. O soro positivo é o indivíduo que tem o vírus, mas não manifestou a doença. Já o aidético é o indivíduo que, devido à ação do vírus, já apresenta um acentuado enfraquecimento nas defesas do seu organismo. Quer dizer que uma pessoa soropositiva pode ter o vírus e nem saber? Pode nem saber. E embora não tenha desenvolvido a doença, ela pode transmitir o vírus a outras pessoas. Então o único meio garantido de se evitar a AIDS é se cuidar sempre. Isso, filha, se cuidar sempre. Evitando todas aquelas situações que você já viu que apresentam risco de contaminação, como o sexo sem preservativo, compartilhar a mesma seringa ou receber transfusão de sangue sem que esse sangue tenha passado pelo teste anti-HIV. Oi? Oi. Mãe. Tudo bem? Pois é, a informação é a melhor maneira de se evitar o contágio, certo? Certo. E é muito importante também evitar o preconceito. A AIDS é uma doença nova. Ela só foi descoberta nos anos 80. E como você acabou de ver, qualquer pessoa está sujeita a contrair o vírus. E não faz o menor sentido discriminar quem tem a doença. A convivência com um portador do vírus da AIDS não causa o menor risco. Trabalhar juntos, abraçar, beijar, usar o mesmo copo, nada disso transmite o vírus. Em nenhuma dessas situações existe contato entre os líquidos do corpo do portador e o sangue de outra pessoa. E vale a pena revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o vírus responsável pela AIDS é o HIV. Aprendeu que o HIV mata uma célula vital para o nosso sistema imunológico, o que permite que doenças oportunistas se instalem e matem o portador do vírus. Viu os riscos de contaminação e as melhores formas de se prevenir do contágio. Qualquer dúvida, não deixe de consultar o seu livro. Ou procure uma instituição especializada no tratamento e prevenção da AIDS. Combinado? Então, até a próxima teleaula. Tchau.